Legal. Então agora a gente está gravando a ligação. Então, bom, entenda a inteligência artificial. O que eu quero dizer para vocês é que vai ser uma aula básica, uma aula bem arroz com feijão, para vocês entenderem exatamente o que é uma inteligência artificial pelo básico, né? Então, todos os lugares tem muita gente conversando e falando sobre o que é inteligência artificial. No Instagram você entra, todo mundo fala IA, IA, né? E aí a gente às vezes fica nessa agonia e nessa sensação que a gente está atrasado, né? O famoso FOMO, né? Então a gente sempre acha que a gente está atrasado, que a gente não está fazendo direito, mas a real é que todo mundo não está fazendo direito, que não tem ninguém nesse exato momento que está realmente executando da forma, né, mais eficiente possível. Então podem ficar tranquilos que ainda tem espaço, ainda tem tempo. Então vamos começar aqui, né? Eu queria só passar um pouco. Deixa eu só. Acho que tem pessoas querendo entrar. Tá. Sejam bem-vindos. Estou aqui na parte da minha apresentação, pessoal. Então, o que eu queria dizer, né? Então, é uma história de curiosidade. Então, eu nasci no Butantã, com 6 anos eu fui morar no interior. E no interior eu vendi alface, geladinho, refrigerante, né? E aprendi sobre o trabalho, né? Fui morar com meu pai, trabalhei numa funilaria, depois numa hamburgueria. Meu pai abriu uma lanchonete, que hoje tem 3 unidades, então foi meio que lá onde eu comecei toda a minha jornada profissional, assim, realmente de trabalho, assim, 8 horas, né? E em 2021 eu vim morar em Santo André, é onde eu moro hoje. Eu comecei trabalhando num bar, trabalhava de garçom, depois virei barman, depois eu trabalhava no escritório na parte do marketing, e aí conheci o mundo de planilhas. Com esse mundo de planilhas, eu aprendi milhares e milhares de coisas, né? Tava sendo o lançamento do ChatGPT. Não sei se vocês lembram de quando o ChatGPT foi lançado, que veio toda essa mudança repentina. E desde então eu entrei na empresa, no grupo Log e estou construindo para um sistema para empresas de materiais cirúrgicos. Então, essa é a minha história. Sejam muito bem-vindos. O sistema que eu estou construindo ele é um sistema para empresas de materiais cirúrgicos, né, do segmento de OPME. E por que que eu tô aqui com vocês aqui, né? Então, eu tô aqui porque eu uso inteligência artificial todo dia para construir, né, a plataforma que a gente tem hoje. E a gente tenta resolver problemas reais de negócio, né? Então, realmente usar a inteligência artificial de forma eficiente e eu não vim para ensinar muita técnica, né? Eu vim para ensinar o que funciona, o que eu testei nesses últimos 3 anos, o que realmente fez sentido para mim nesses últimos 3 anos e vem fazendo sentido aí na empresa, né, que eu trabalho. Então, começando aqui com o roteiro, então, o que que você vai aprender hoje, né? Então, a gente vai aprender que a inteligência artificial, ela tem 70 anos e não 3. Então, vamos passar pela linha do tempo, de onde veio. Como ela funciona por dentro, né? Sem código, só o conceito. Então, acho que você vai conseguir entender aí, pelo menos, do que ela é feita, né? Pra gente entender assim, né? Ter essa distinção de que não é mágica. Então, a inteligência artificial pode, pode parecer mágica, né? Mas ela não é. Porque ela mente às vezes, então, alucinações, e porque o nosso julgamento ele ainda é o melhor. E a gente vai usar a inteligência artificial ao vivo, vou usar aqui com vocês, a gente vai testar junto. E aí, obviamente, por isso que eu dividi as equipes, então eu tentei dividir quem já entendia de inteligência artificial para uma trilha 2 e quem não entendia para essa trilha um para a gente aprender realmente o básico. Então, só para quem já entender do além, né, que é do básico, se quiser.
tá disponível para participar da próxima turma. Agora, quem quiser aprender o básico realmente, vamos para cima. Então, começando aqui na origem da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ela tem 70 anos, não 3, né? Então, o boom da inteligência artificial veio, né, ali em 2017 e 2022 com o ChatGPT. Então, vou explicar aqui para vocês um pouco. Então, a gente começa ali em 1950, né? Alan Turing publica o paper que inventa o conceito As Máquinas Podem Pensar. Então, Alan Turing, não sei se vocês já viram o filme, né, a Máquina da Imitação. Então, eles conseguiram vencer a guerra com a Alemanha, né? Por conta de uma máquina que era realmente bem grande, processava milhões e milhões de informações e mensagens, e aí eles conseguiram descriptografar uma mensagem alemã, e aí conseguiram, de fato, vencer a guerra. Né? E o termo inteligência artificial foi criado por Dartmouth, né? Em Dartmouth, por John McCarthy. Então, esse termo de inteligência artificial, ele foi criado ali em 1956, então a gente só veio descobrir aqui em 2022. Em 1997, a Deep Blue, a IBM, vence o campeão mundial de xadrez. Primeira vez que uma máquina venceu um humano em algo complexo. Em 2012, o Deep Learning explode, máquina aprende a reconhecer imagens sozinha, né? Então, já também traz a diferença aqui do que é uma inteligência artificial generativa, né? Que é a que a gente conhece hoje, então, que a gente conversa com ela, que ela gera realmente ali no chat a informação do que as inteligências artificiais que já existiam, né? Que elas aprendiam. Então, o famoso machine learning, né? Então, Instagram, Facebook, já existia inteligência artificial. Basicamente, um código, um algoritmo já é uma inteligência artificial, né? Para as pessoas do que a gente acha que inteligência artificial é só isso que a gente vê hoje, né? E aí, em 2017 veio tudo, veio o que mudou tudo, né? Então, o Google publicou a Attention is All You Need. Então, nasce o mecanismo do ChatGPT. Então, ele lançou o Transformer, o modelo Transformer, que é um modelo de inteligência artificial, né? Que é o que faz o jeito que faz a inteligência artificial que a gente vê hoje funcionar. Então, o que que acontece por dentro, né? Pra gente, só para vocês entenderem por que que esse modelo foi tão importante para para toda a comunidade, né? Então, a inteligência artificial ela aprende por proximidade. Então, só para vocês entenderem, para ela conseguir, né, fazer toda essa gestão do que é o que, de qual contexto, e ela realmente não ficar naquela coisa de entender um contexto específico. Então, por exemplo, se você fala que comer, né, vaca aqui no Brasil, né, se alimentar por vaca aqui no Brasil é normal, na Índia não é. E como que ela entende isso, né? Por contexto, por contextualização, pelo modelo que se chama o modelo Transformer, que é o modelo por proximidade. Então ele entende qual que é a palavra que está mais perto da outra. Então quando a gente olha os parâmetros que foram o treinamento da inteligência artificial, a gente entende que quando, né, quando vai ser treinado, eles entendem assim. Então, por exemplo, então quando um gato mia, ele muito difícil ele vai estar perto de latir. Então, o gato perto da palavra miar, ele vai estar bem mais próximo do que o gato estar perto da palavra latir. Esse é um contexto bem assim, né, bem pequeno para a gente explicar, mas basicamente é isso. Ou seja, ela pega pela proximidade das palavras, quão próximo está uma palavra da outra. E aí, com base nisso, com bilhões e bilhões de parâmetros, ou seja, vasculhando a internet inteira, ela consegue aprender. Então, ela vai aprender que livro está perto de biblioteca, biblioteca está perto de aluno, aluno está perto de professor, entendeu? E aí ela começa a gerar contexto. E aí a gente chega na camada 2, né? Então a camada 2 ela onde ela aprendeu. Então, não sei se vocês já viram aquelas notícias, né? Ah, a inteligência artificial foi treinada com mais de 100 bilhões de parâmetros.
Esses bilhões de parâmetros, eles são bilhões de textos. Então, são a internet inteira, né, que foi vasculhada e conseguiu fazer o treinamento para que ela conseguisse trazer as respostas, né? E aí, ela é generalista, ela não é especialista. Ou seja, ela é mais geral. Então, ela não tem uma especialidade específica. Ela não entende muito bem de, por exemplo, advocacia. Óbvio, ela entende muito melhor que vários advogados, porque ela tem um contexto do mundo inteiro. Só que ela não entende, né, aquele minucioso, aquela coisa que só quem tá na operação de fato entende. E aí a gente chega no limite real, né? Então, o que ela não faz ainda, tá, gente? Ela não pensa, não sente, não sabe se está certa. Então, hoje, quando você olha para uma inteligência artificial, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque às vezes você vai se comunicar, então, ainda mais quando você entra no Google, que você já pesquisa uma coisa, já aparece a resposta da inteligência artificial. Você já pode falar, não, beleza, é isso. Mas às vezes não é. Então, é para isso que a gente está aqui, a gente vai entender um pouco e aprender mais a como que a gente pode filtrar essas coisas. E por que que ela mente, né? A inteligência artificial? Ela é treinada para completar, não para verificar. Então, uma pergunta sem resposta, ela inventa uma plausível com total confiança. Tem algumas inteligências artificiais que são mais fidedignas, que elas não inventam, mas a maioria delas, ela vai mentir. E não é mentir porque ela é má, né? A gente tem essa tendência a falar que se ela mente, ela é má. Não, não é que ela é má, não é que ela foi treinada com o intuito de fazer uma desinformação mundial. Ela só foi treinada com bilhões de parâmetros e ela começa a colocar contextos junto com outros contextos, né? Então, às vezes também, né, vem os dados de treino com viés. Então, pensa assim, imagina que, inclusive, era uma discussão que tinha há uns 5 anos. Eu lembro que eu estava na faculdade de publicidade há 5 anos atrás, né? E aí eu lembro que a gente falava sobre inteligência artificial lá no comecinho. E aí um dos discursos, uma das discussões era o problema do viés. Então, por exemplo, se a inteligência artificial fosse treinada com um casal, né, branco, europeu, e isso fosse o conceito de casal, você não acha que ela seria treinada errada? Então, por exemplo, se alguém perguntasse, uma criança entra na inteligência artificial e pergunta assim: o que é um casal? E aí ela ia falar: um casal branco, europeu. Olha que loucura, né? Então, é um contexto, né, de viés, porque depende de quem treina. Então, por isso que muitas vezes ela reproduz o que ela aprendeu. Então, depende de como ela foi, né, treinada, de como ela foi contextualizada em todos os padrões. Então, pensa assim, eu inclusive vi um estudo essa semana, semana passada, na verdade, e falava assim que às vezes a inteligência artificial falava, né, desse jeito mais de apocalíptico, quando o pessoal pedia para ela fazer algumas coisas, né? Então testaram perguntando para ela algumas coisas. E aí descobriram que o motivo de ela às vezes seguir determinado padrão era porque ela foi treinada com filmes de ficção científica. Olha que loucura, né? Então, o que ela foi treinada, ela geralmente vai replicar. Então, seguimos desse ponto. E aí, ultimamente, não sei se vocês, provavelmente, se vocês estão nessa aula, vocês não usam ainda, mas a gente tem um modelo que é o modelo Thinking, né? Então, esse modelo Thinking é um modelo pensar na inteligência artificial. O que ela faz? Ela faz uma cadeia de pensamento. Essa cadeia de pensamento, ela fica na conversa. Então, quando você, às vezes, fala com o ChatGPT, você pode escolher o modelo pensar. Quando você clica nesse modelo pensar, ela faz que nem um humano mesmo. Então ela faz uma inteligência artificial perguntando para outra, que pergunta para outra, que pergunta para outra, e aí vai numa cadeia de pensamento gigantesca. E aí, um estudo recente falou que a inteligência artificial aprendeu a mentir sobre o que ela estava pensando. Então, às vezes, você olhava, ela te mostrava que estava pensando sobre aquela cadeia e você falava, pô, ela está seguindo essa linha de pensamento.
E aí, na verdade, não, ela não estava seguindo e por dentro dela, ela estava fazendo o que ela queria fazer. Olha que loucura, né? Então, ela não sabe que está errada. Então, o nosso julgamento, ele nunca sai da equação. E aí, agora eu queria sair um pouco da. Deixa eu ver aqui, tem mensagem no chat. Paulão falou aqui, né? Exatamente como o ser humano reproduz o que aprendeu, mas sem tanta complexidade ainda. Exato, Paulo. Exatamente. E aí, pessoal, como é uma aula básica, né? É uma aula bem arroz com feijão, eu queria que a gente realmente praticasse ao vivo. E aí, queria saber se todos vocês têm acesso, conseguem acessar o chat GPT, para a gente já começar a testar algumas coisas. Eu queria uma resposta. Todo mundo tem aí um acesso? Sim, Tá. Eu vou. sim. Sim, sim. Boa. Tá, então quando todo mundo mandar um sim aqui no chat, aí a gente segue, pode ser? Fechou. Boa. Pessoal, eu falei demais, tá? Ficou claro tudo que eu falei até agora, pelo menos? Eu vou entender como sim. A resposta eu vou entender como sim. Beleza. Tá. Vamos ver quem falta aqui. Então, Thomas, Bia, Ed, Paulo, minha mãe, Letícia. Tá. Legal. Então, a gente saiu, né, um pouco, então a gente aprendeu agora, a gente entendeu que a inteligência artificial, ela não é uma mágica, a gente entendeu que ela, ela foi treinada, ela aprende, ela tem padrões, então esse é o básico para tudo. Então, quando a gente aprende isso, a gente começa a sair daquela coisinha de putz, então se ela tem todos os bilhões e bilhões de parâmetros do mundo, o que que eu posso fazer com ela? Você começa a se perguntar, porque antes de você aprender que ela tem todos esses bilhões e bilhões de parâmetros, você não se pergunta, né? Você fala, ah, deve ser só um chat para eu conversar. Não, cara, ela tem tudo do mundo, então as possibilidades são infinitas, né? Então, eu até converso muito com meu irmão. Meu irmão tá aqui até na ligação, no treinamento. E eu falo bastante coisa pra ele. Eu falo, cara, hoje você tem 16 anos e você tá no seu quarto e você tem a mesma capacidade que qualquer pessoa no mundo. Então, você tem acesso a uma ferramenta que todo mundo tem, né? Então não é uma coisa que é só acessível a poucas pessoas, mas é tudo, né? A informação do mundo inteiro. Então, se você perguntar especificamente sobre, por exemplo, o crânio, a anatomia do crânio, e começar a pedir para ela trazer tudo sobre isso, e você quiser aprender com ela, você pode hoje, né? Obviamente, você não consegue fazer uma cirurgia, né? É muito difícil. Você precisaria ter anos de prática, anos de estudo. Mas você consegue o básico, você consegue arranhar ali no básico. Então, dito isso, vamos seguir aqui, pessoal. Então, eu vou apresentar para vocês a minha tela, vou colocar no chat GPT e aí vou apresentar a tela inteira aqui. Então, então vamos começar. Todo mundo que tem o chat GPT aí, eu queria que todo mundo começasse com algumas, né? Quem já fez isso, não precisa fazer de novo, mas se você tiver, se você for a primeira vez que você está fazendo, então vamos lá. Então, primeiro ponto, eu queria que vocês pegassem um e-mail de vocês, na caixa de e-mail de vocês, e aí vocês pedissem para me resumir o e-mail em três pontos principais. Então, todos que estão com o chat GPT, que nunca fizeram isso, eu queria que vocês me falassem aqui quem nunca fez isso, ou todos já fizeram. Ah, o Paulo já fez. Legal, Paulo. Então você pode. A gente vai pro próximo passo. Quem não fez ainda, quem nunca mexeu no chat GPT, eu queria que vocês primeiro baixassem o chat GPT. Legal. Letícia já fez.
Vanessa já fez. Ó, nunca fiz. iPhone Miss. Nunca fiz. Miss Lene. Oi, Miss Lene, tudo bem? Então vamos lá. A Renato nunca fez também. Pô, legal, é isso aí. Eu queria as pessoas que nunca fizeram. Tá, então, Renato, já que você nunca fez, primeira coisa, baixar o ChatGPT. Renato e Mislene baixar o ChatGPT. Depois vocês baixarem, aí a gente continua juntos. Enquanto isso, eu vou pegando aqui e vou mostrando aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Todo mundo tá vendo o meu ChatGPT? Vou entender como se. Então, eu tô no meu ChatGPT aqui, eu vou. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou exemplificar tudo de forma mais clara. Então, eu vou pedir para um ChatGPT me gerar um e-mail. Então, vou pedir. é, me. Deixa eu só tirar isso daqui. Então, me gere um e-mail sobre uma auditoria. Me gere um e-mail de uma auditoria que vai acontecer dia 30. Dia 30. Quero o exemplo como se você tivesse enviando para mim. Você é um auditor e eu sou um supermercado. Então, o que que eu fiz aqui, né, pessoal? Eu pedi para ele gerar um e-mail como se ele estivesse enviando para mim. Então, eu pedi para ele gerar um e-mail como se eu fosse um supermercado e ele fosse um auditor. E aí, eu vou pegar esse e-mail e vou fazer o primeiro teste. Então eu vou pegar esse e-mail que veio grande, às vezes eu não entendi, não foi, ficou tão claro para mim, e aí eu vou entrar. Então, Renato e Mislene, que vocês estão com o ChatGPT, baixaram agora, a primeira coisa que vocês vão fazer é pegar um e-mail de vocês, um e-mail, né, talvez aí complicado que vocês receberam. E aí a gente vai colocar aqui no ChatGPT e a gente vai colocar o primeiro prompt. E aí, o que que é prompt, né? Prompt é basicamente a forma de você conversar com o ChatGPT. Então, o ChatGPT, ele é uma inteligência artificial das milhares disponíveis. E aí você, para conversar com ele, você tem que explicar o que você quer falar com ele. E aí você envia aqui para ele e aí você segue aqui. Então, eu vou pedir para ele fazer, né? Vou pedir, me resuma resuma esse e-mail. Olha aí, Paulão, muito obrigado. Prompt igual a instrução. Exatamente. Me resuma esse e-mail em três pontos principais. Legal. Então, ó, ele já me resumiu. Então, o que que ele trouxe aqui para mim? Ele trouxe, claro, os três pontos principais do e-mail são: a auditoria será realizada no supermercado no dia 30/5. Serão avaliados documentos, controles internos, estoque, notas fiscais, processos financeiros e condições operacionais. Os responsáveis devem estar disponíveis e deixar os documentos organizados para facilitar a auditoria. Olha que legal. Eu só mandei isso. Então eu mandei, prezado, eu mandei o e-mail que eu recebi, peguei, copiei, colei aqui e falei, me resuma esse e-mail em três pontos principais. Ele já resumiu para mim. Então essa é uma das principais funcionalidades que dá para você fazer. É bem legal porque às vezes você, né, não entendeu muito bem o que o e-mail falou, às vezes o e-mail é complicado, né? E aí você pode enviar que ele vai te explicar. Outra coisa legal também para você se fazer com o e-mail é você listar em tarefas, né? Então, às vezes vem uma pauta que você participou de uma reunião, essa reunião tinha várias informações, você quer elencar. Ó, eu sou o Bruno na reunião, na pauta,
coloque quais tarefas que estão para mim, né, que eu tenho que fazer e quando. E aí você faz suas brincadeiras. Agora, outro ponto, que é o explicar difícil. Então, vamos lá. Eu queria pedir para vocês algum tema sobre que vocês tenham uma complexidade de aprender. Então, sei lá, alguém tem alguma sugestão? Algum tema, por exemplo, tenho dificuldade em finanças. Alguém tem alguma sugestão de tema? Alô? Ninguém? Tá. Aí. OPME, em inglês. Tá, física. Legal. Então tá, já veio aqui vários temas, então vamos lá. Eu vou pegar a OPME, tá, pessoal? Depois, tem planilhas também. Vou pegar a OPME. E aí a gente já aprende, inclusive, o que é a OPME, todo mundo que tá aqui nessa ligação, porque muita gente é do mercado, muita gente não é. Então vou pegar aqui e vou falar, explique o que é a OPME. Então eu vou perguntar, né, na verdade, o que é OPME? Hum, legal. Desculpa, pessoal. Tá pensando? Então, OPME significa órteses, próteses e materiais especiais. Na prática, é um termo muito usado na área hospitalar para se referir a materiais médicos utilizados em cirurgias e procedimentos, como órteses, próteses, materiais especiais. Resumindo, OPME são materiais de alto valor e uso específico, geralmente utilizados em cirurgia, principalmente em áreas como ortopedia, neurocirurgia, coluna, trauma e cardiologia. Legal. Aprendi isso daqui, putz, mas não achei que é tão fácil. Falei, nossa, é complicado, óbvio. Isso daqui ficou bem fácil essa explicação. Mas imagina que eu quero aprender mais sobre esse tema. Então eu falo, me explique como se eu tivesse 10 anos de idade. Olha como ele vai trazer diferente. Então ele já traz até lúdico, né? Então ele fala: a OPME é como uma caixa de peças especiais que os médicos usam em cirurgias. Imagine que o corpo é como uma máquina, muito importante. Às vezes uma peça quebra, sai do lugar ou precisa de ajuda para funcionar melhor. Aí o médico usa esses materiais especiais para consertar ou ajudar. Por exemplo, prótese é quando uma peça substitui uma parte do corpo, como uma prótese de joelho ou quadril. Órtese é quando uma peça ajuda o corpo a ficar firme ou se mexer melhor, como uma tala, colete ou suporte. Materiais especiais são peças usadas em cirurgias, como parafusos, placas, hastes ou outros itens que ajudam o médico a corrigir algo dentro do corpo. Então, bem simples, OPME são peças e materiais especiais que ajudam os médicos a consertar, apoiar ou substituir partes do corpo. Então, olha que legal. A gente, que é o que o Paulo falou, né? Prompt, a instrução. Então, a gente deu duas instruções. Então, eu falei o que é OPME e outra, me explique como se eu tivesse 10 anos. São praticamente as mesmas letras, mas olha como a explicação vem totalmente diferente. Com a explicação de como se eu tivesse 10 anos de idade, ficou bem mais lúdico e fácil para mim aprender. Isso você pode usar para qualquer tema que você quer aprender, tá bom? E aí, seguindo aqui, né, rascunhar um texto. Então, não sei se vocês ultimamente no Instagram estão vendo alguns vídeos que o pessoal tá assim, então eles começam a xingar, né? Então tá lá a explicação assim na tela. E aí fala, quando o seu funcionário não, não resolve um problema. Aí o gerente vai lá e começa a mandar um áudio super grosso, né? Super ríspido assim, e aí depois ele manda pro ChatGPT e fala: agora deixe isso com um tom profissional, sem travessões e mantendo o tom respeitoso. É muito engraçado isso, né? Porque muita gente vem usando isso. Então as pessoas elas meio que desestressam ali no ChatGPT, no modo de áudio, e aí essas pessoas vão lá e conseguem reescrever a mensagem de forma mais profissional, mais respeitosa, para não, né, atrapalhar, não ferir ali ninguém. E aí, seguindo aqui
as dicas, né? Então, a gente já viu aqui o rascunhar o texto, né? Ou seja, que eu posso pedir para a inteligência artificial escrever. Então, é como se eu fosse fazer os outros. Eu dou instrução para ela e falo, ó, escreva um e-mail que eu já provei para vocês lá no começo. Eu pedi para ela escrever um e-mail para mim, de um auditor. E aí agora brainstorm, né? Então, o que que é o brainstorm? Brainstorm, ele é uma chuva de ideias. Então, às vezes você tá com uma dificuldade de ter ideias, às vezes você tá meio parado ali no tempo, né? Putz, tô com um problema em casa, tô com um problema no trabalho, não sei o que fazer. Então você pode pedir ali para ele fazer um brainstorming. Então você pode falar para ele, me dê 5 ideias, né? Me dê 5 ideias sobre como como usar planilhas da melhor forma. Faça um brainstorming. Um brainstorm. Então, um brainstorm, no termo do inglês, é o, né, é o tempestade de cérebro, né? Meio que essa chuva de ideias, assim. Então, uma tempestade ali, cerebral. Então, vamos pedir aqui para ele, só para vocês verem na prática. Então, ó, claro, aqui vão 5 ideias de brainstorm para usar planilhas da melhor forma. Então, usar planilhas como painel de controle. Transforma a planilha em um dashboard simples. Padronizar cores e status. Criar listas suspensas. Automatizar cálculos e alertas. Separar a entrada de dados e análise. Então, às vezes você está com dificuldade, não sabe o que você vai fazer numa planilha ou numa ideia, você já pode usar ali, né, o brainstorm. E aí você também pode dar dúvida rápida, né? Então, às vezes você está querendo aprender uma coisa, saber alguma coisa, ao invés de você ir no Google, você pode ir no próprio ChatGPT e perguntar para ele. Só que, lembrando que, como ela mente, como às vezes ela só quer responder para você, eu vou ensinar vocês aqui a pedir para ela não mentir. Então, você pode falar para ela: qual é a. Sei lá, você pode perguntar: qual foi a. Vamos perguntar qual foi a convocação do convocação do Carlos Ancelotti. A convocação da Copa. São da Copa de ontem. Se eu perguntar assim, sem falar mais nada, muito provavelmente ela talvez pesquise da cabeça dela, entendeu? Agora, se você colocar consulte algo, que é isso daqui, buscar, ela vai buscar na internet de fato. Então, ela vai realmente verificar dados. Ela vai, como se fosse fazer uma pesquisa no Google mesmo, e ela vai trazer ali artigos para vocês falando da onde ela tirou. Então, você pode colocar isso e ela vai pensar, vai começar a pesquisar. Então, ela vou verificar a notícia de ontem para confirmar qual convocação da Copa saiu, evitar de passar lista desatualizada. Vocês viram, né? Eu nem falei nada, nem expliquei nada sobre ela, né, trazer uma coisa atualizada e ela já entendeu que eu coloquei que ela tinha que buscar algo e aí ela já trouxe. Então, olha que legal. Ela trouxe pesquisado mesmo. Então, ela trouxe a convocação de ontem foi a lista final da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, feita pelo Carlo Ancelotti, com 26 jogadores. O anúncio aconteceu na segunda-feira, 18/5, no Museu do Amanhã. Então, trouxe os goleiros, defensores, meio-campistas, atacantes. Tem alguém me mandando uma mensagem? Deixa eu ver aqui. Não, tá de boa. Então, ela já trouxe aqui informações realmente oficiais. Então, se você pegar aqui, ela tem todas as fontes, da onde ela trouxe. Então, tem CNN Brasil, tem 442. Então, tem tudo que você precisa. Então, sempre lembre de colocar o botão buscar, tá bom? E aí, seguindo aqui, né? Então, eu pensei em trazer várias coisas, né, pessoal? E eu fiquei pensando, poxa, como que eu faria o pessoal ali no básico aprender pelo menos alguma coisa diferente? Porque se eu falei, vou trazer a história, vai ser uma coisa
básica, né? Qualquer um pode perguntar a história da inteligência artificial. Aí eu também falei, o ChatGPT, pô, também é básico, né? E aí tô trazendo aqui para vocês um livro que eu li há uns 6 anos. Esse livro, para mim, foi um dos melhores livros da minha vida, para vocês terem noção. E ele se chama Uma Pergunta Mais Bonita. Ele é do Warren Berger. Ele é verde, capa verde, bem neon, assim. E aí, que ele explica, né? Ele explica como fazer uma pergunta melhor. Porque antes de mesmo de chegar à inteligência artificial, ele trouxe esse questionamento. E o questionamento principal era: as respostas já tem demais, né? Então, no Google você acha milhares e milhares de respostas. Agora com o ChatGPT, mais milhares de respostas. Então, a resposta sempre vai estar em todos os lugares. Agora, e a pergunta certa, né? Como fazer essa pergunta certa? Como você realmente pensar na pergunta para você fazer do jeito certo, né, para a inteligência artificial? Porque no final, quando a gente vai olhar para pessoas que usam a inteligência artificial da melhor maneira, é como ela faz a pergunta, como ela formula a pergunta para a inteligência artificial. Um exemplo é um jovem de 23 anos, né, que conseguiu resolver um problema matemático que estava não resolvido há mais de 70 anos. Como que ele fez isso? Ele foi perguntando de forma não técnica, né? Então ele pergunta, vai falando da forma dele. Então pode perceber, às vezes você perguntar uma coisa pro ChatGPT, se outra pessoa perguntar do jeito dela, vai ser respostas totalmente diferentes, porque o contexto vai ser diferente, a forma que você perguntou vai ser diferente, e o que ela trouxe vai ser com base no que você colocou, com a sua experiência. Então eu vou trazer um pouco do que o livro ensinava, né? Então, por quê? Então, entender o problema antes de perguntar. Então, vamos colocar no exemplo de empresa. Então, por que que minha equipe não bate a meta? Então, essa é a primeira coisa, né? Por quê? Aí vem o e se. Então, abre possibilidades antes de concluir, né? Então, você fala assim, puta, tá, por que que minha equipe não bate a meta? E se a inteligência artificial analisasse minhas planilhas? E se eu conseguisse automatizar um atendimento? E se eu quisesse aprender inglês? Então, por que eu não entendo inglês? E se eu aprendesse com inteligência artificial? E como, né? Então, aí você formula o prompt, né? Então, então você vai primeiro pegar todas essas perguntas e aí você começa a fazer uma pergunta melhor. E aí, quando você pega essa pergunta melhor, você realmente tem coisas diferentes. Então eu vou provar aqui para vocês, né, no real mesmo, que isso é diferente. Então vamos começar. Então eu vou perguntar aqui, o que é crânio? Então imagina que você entrou no ChatGPT, você quer saber o que é crânio. Então, eu vou perguntar e ele vai trazer. Crânio é um conjunto de ossos que forma a caixa da cabeça. Ele tem duas funções principais: proteger o cérebro, dar formato ao rosto e à cabeça. Percebe que, olha a resposta que ele trouxe. Resposta super crua, cara. Uma resposta que não tem nem como você seguir, nem o próximo passo. Agora, olha essa diferente. Então eu vou falar aqui. Então eu vou falar com base em um descritivo técnico de um médico. Adriana de Souza, pesquisei o livro aqui no chat e saiu só com capa laranja. Adriana, eu já vejo isso pra você, tá? Mas é uma pergunta, é do Warren Berger. Eu pego o link do livro e aí mando pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Com base em um descritivo técnico de um médico, né, do que me explique o que é um crânio. Aí eu vou colocar aqui ainda assim. Então, você é um professor de medicina. E, com base em um descritivo técnico de um médico, me explique o que é um crânio. Vamos ver. Em tempo real. Então, ó, olha que loucura. Então, quando eu perguntei só o que é um crânio, ele me trouxe aquela resposta bem crua. Agora eu tô perguntando, olha o jeito que eu mudei. Então, eu falei, você é um professor de medicina e, com base em um descritivo técnico de um médico, me explique o que é um crânio.
O crânio é a estrutura óssea que forma a caixa da cabeça, tem como principal função proteger o cérebro, mesma coisa do outro. Pensando de forma médica, o crânio é composto por vários ossos unidos entre si, formando uma estrutura rígida que protege órgãos muito importantes, como o cérebro, cerebelo, tronco encefálico, olhos, parte do ouvido e do nariz. Ele pode ser dividido de forma simples em duas partes principais. Neurocrânio é a parte que envolve e protege o cérebro, viscerocrânio ou face é a parte óssea da face, onde ficam estruturas como mandíbula, maxila, nariz e órbitas dos olhos. Além de proteger o cérebro, o crânio também serve como ponto de fixação para músculos da face. Enfim, o que eu quero dizer aqui para vocês é que a forma que vocês falam muda tudo, né? Então aqui a gente tem exemplos, se vocês quiserem tirar um print. Então, prompt ruim, o que é IA? Prompt bom, me explique IA com 3 exemplos do setor de vendas. Prompt ruim, cria um e-mail. Prompt bom, você é um assistente comercial, escreva um e-mail de follow-up para o cliente que pediu desconto. Tom profissional e direto, máximo 5 linhas. Me ajude com minha equipe. Sou gestor de 8 pessoas em venda, tenho problema de baixo engajamento nas reuniões semanais. Me dê 3 sugestões práticas. Então vocês percebem que tudo é em torno de como você fala com a inteligência artificial, né? Então tudo está ligado a isso. E aí, né, seguindo aqui o padrão. Então, 3 regras para você começar hoje. Então, para a gente de fato sair daqui e realmente começar. Então, comece pequeno, né? Escolha uma tarefa que você faz toda semana, um e-mail difícil, uma reunião para estruturar, um relatório para resumir. Teste a inteligência artificial nessa tarefa específica antes de escalar. Então, começa no básico. Começa assim, o que que eu faço no meu dia? Pô, eu geralmente pesquiso clientes. Pô, será que eu consigo fazer isso na inteligência artificial? Consegue. Então só entra no chat GPT, pergunta o que você quer e valida. E aí, valide antes de confiar. Então, leia o que ela gerou, não só pegue o que a inteligência artificial te cuspiu e use, né? Às vezes, pô, tô corrido, não tô com tempo. Tudo bem, você vai lá e já vai mandar. Mas leia o que ela gerou, né? Entenda o que ela gerou, melhore o que ela gerou. Então, pegue isso e faça, aprofunde, né? Porque tem muita gente que tem essa dificuldade, assim, de que eu percebo, às vezes, conversando, que a pessoa recebeu aquilo da IA, ela não continua. Ela para ali. Então não para, né? Mina mais, entra lá, pergunta mais, pede mais, né? Abre outra tela do ChatGPT, abre uma nova, copia, pega, entende e não desiste. Porque às vezes a gente olha, vê a dificuldade, vê que ela gerou errado, a gente para. Só que se você for melhorando, aprofundando, ela vai melhorar. Então, use a inteligência artificial para pensar, não só para executar. Então, descreva um problema que você está travado, né? Então, pega alguma coisa que você realmente está parado ali. E aí você pede para ela te dar uma segunda opinião ou não, né? E aí fala, você concorda com isso ou não? E uma coisa que eu faço sempre, né, na inteligência artificial, eu geralmente falo, me traga os pontos positivos e negativos. Eu nunca falo uma opinião enviesada. Por quê? Porque é muito fácil ela pender para o seu lado. Então, se você tá com inteligência artificial na sua mão, conversando, e você fala, olha, briguei com uma pessoa do meu trabalho. Será que eu tô certo ou tô errado? A inteligência artificial vai geralmente pender a te falar que você tá certo, né? Pode testar aí. Então, ela geralmente vai falar de um tom específico que você tá certo. Então, geralmente ela vai te apoiar no que você quer. Agora, tenta pedir para ela diferente. Fala, a situação é essa, traga pontos positivos e negativos. Tenta não colocar seu emocional, o seu eu lá, né? Porque o que acontece muito é isso. Às vezes a gente tem uma ideia e aí a gente começa a mandar a ideia nela. E aí fala, putz, tô com uma ideia aqui fenomenal, né, de que vou dominar o mundo, e aí você começa a conversar com ela, e ela fala, não, super, isso daqui tem potencial enorme, olha, se você seguir desse jeito, ela vai te transformar no próximo milionário. Mas pergunta pra ela, para um pouco e fala, pesquisa no Google,
traz dados, informações, realmente, de fato, se eu vou realmente ter sucesso com essa ideia. Ela provavelmente vai te dar uma resposta diferente, vai falar, olha, com base em dados, é muito provável que essa ideia não dê certo, tá bom? Então, com base no tudo que a gente aprendeu, você praticamente usou a inteligência artificial de verdade. Então, a tarefa de casa, né, é você usar o ChatGPT. Então, para a gente seguir para o próximo passo, para a fase 2, para a trilha 2, que é realmente ir na prática e mostrar as ferramentas mais avançadas, ou seja, além do ChatGPT, você precisa usar. Então, quem já usou, fica tranquilo. Mas quem não usou ainda, usa, testa, conversa, né? E tenta aprender alguma coisa na inteligência artificial. E aí, na próxima aula aqui, a gente pega o que você aprendeu e conversa, né? E aí a gente entra no próximo passo, que é realmente fazer ela fazer coisas para você, né? Aprender de fato, porque tem uma ferramenta muito legal que eu quero ensinar para vocês, né? E aí, espero vocês na próxima aula. E aí, agora no final, eu queria tirar dúvidas de vocês. Se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém tem algum ponto que quer falar. Tá todo mundo aqui? Se quiser abrir o áudio, pode abrir. Paulo, alguém quer falar alguma coisa? Oi, Oi, quem é? Cristina. Ah, mãe. Oi, mãe. Tem alguma pergunta? Então, não, eu só queria acrescentar sobre a questão do que você falou sobre o chat GPT, ele tender ao nosso lado, né? Esses dias eu vi, né, um vídeo sobre isso, sobre a questão do prompt. E tem umas ferramentas dentro dela que você pode pedir para que ela mude o tom de voz, o tom de sinceridade. Oi? Cortou, mãe. Oi? Cortou um pouco. Oi? Cortou um pouco. Então, é sobre a questão de você poder. Tem umas configurações que você faz a configuração dentro do chat GPT, pedindo para que o nível de sinceridade, o nível de. Isso seria legal você estar mostrando também, né? Que Legal. tem como você mudar nas configurações. Se você quer que ela seja rude, quer que ela seja mais carinhosa, você quer que ela seja mais. Tem como você trocar o modo com que você quer que ela haja com você. Boa. Fechou. Vamos investigar isso. Eu, particularmente, não uso o ChatGPT todos os dias. Eu quis ensinar o ChatGPT porque é a ferramenta mais fácil para começar, mas vamos aprender aqui. Vamos pegar aqui, vamos tentar achar aonde. Então a gente vai juntos aqui. Então vamos entender aonde que a gente consegue pedir para ele ser mais sincero ou não. Quem quiser. Então, pessoal, quem quiser ficar e a gente realmente ir junto testando, pode ficar. Quem quiser sair e quero agradecer a todos pela aula. Ô Brunão, tá me ouvindo aí? Oi, é o Patrick? Sou eu, Joe. Oi, Patriqueira. Parabéns pela sua aula, parabéns pelo filhão aí que eu tô sabendo. Obrigado. E eu tinha uma pergunta para te fazer. Oi. Como que a gente, depois que a gente faz o prompt, que a gente equaliza toda a IA para ir de acordo com aquilo que a gente está imaginando, como que a gente deixa, por exemplo, um cabeçalho? Por exemplo, eu fiz uma tarefa, ficou muito boa, só que daqui a uma semana eu tenho que fazer novamente ela, só que mudar o nome, mudar alguma coisa ali. Como que eu deixo isso pronto aí, deixo de forma prática, que ela entenda que eu quero só mudar, alterar uma ou outra situação ali? Ah, legal, entendi.
Tá. Bom, eu vou pegar aqui para vocês. Então, eu tô no chat GPT. Vou primeiro tentar pegar aqui o que a minha mãe falou, que ela pediu para a gente tentar deixar a ferramenta mais sincera. Então, eu vou perguntar aqui, como eu mudo, como eu mudo a personalidade do chat. Peraí, Patriqueira, eu já ensino aí a personalidade do chat GPT e deixo ele mais sincero. Deixa eu ver aqui, se alguém mandou uma mensagem. Obrigado pela aula, tamo junto até na próxima. Falou, Lê, tamo junto. Ó, então você pode mudar a personalidade direto nas configurações do ChatGPT. Hoje sua personalidade está como padrão. Para deixar mais sincero, eu seleciono a opção franco. Tá, então onde eu vejo isso? Configurações, personalização. Ah, legal. Ó, achamos aqui, pessoal. Então, eu consigo pegar aqui nas configurações do ChatGPT. Eu entro no configurações, entro em personalização e aí já vou aqui. Então, estilo e tom básico. Então, eu posso deixar o tom do meu ChatGPT mais profissional, amigável, franco, diferentão, eficiente, cínico. Quando eu olho para acolhedorismo, então eu posso colocar mais amigável ou menos, mais factual e profissional. Entusiasmado, eu posso deixar mais, com mais energia e empolgação, ou menos, mais calmo e neutro. Listas e cabeçalhos, mais use listas e formatação clara, menos, mais parágrafos em vez de listas. E emoji. Então, já aprendemos aqui em tempo real, aqui, pessoal que está aqui na aula, como que a gente personaliza o chat GPT para a gente mesmo. Então, a gente consegue deixar ele do nosso jeito. Mãe, obrigado pela sua contribuição. Foi muito boa. Então, a gente já conseguiu aqui, então eu posso colocar, seja 100% sincero. Sincero. Eu venho aqui e salvo. Todo mundo aprendeu aqui a como que a gente faz isso? E aí, de novo, quero deixar para vocês uma coisa bem clara. É, o legal é que todas as dúvidas que você tem, você pode perguntar para o próprio ChatGPT. Às vezes a gente tem dificuldade até mesmo de perguntar a nossa dúvida. Então pergunta a dúvida. Agora, Patriqueira, vamos lá. Tem um jeito aqui, eu não sei se é o jeito que mais se adequa ao que você quer, tá? Mas tem um jeito aqui que é os projetos do ChatGPT. Então, você pode criar um novo projeto. Patriqueira, você está aqui na aula? Deixa eu ver se você tá. Patrick, tá. Tô sim, tô sim. Tá, então tem um projeto. Então a gente pode colocar aqui. Patrick, tem um exemplo aí de um projeto que você trabalha, que você quer pegar o mesmo cabeçalho? Pode ser um exemplo. Ah, deixa eu ver. Ah, sei lá, criar um pedido de cirurgia, pronto. De coluna. Tá, beleza. Criar um pedido, então, um pedido de cirurgia. Então aqui já tem a instrução dele. Então os projetos mantêm chats, arquivos e instruções personalizadas em um só lugar. Use-os para trabalhos em andamento ou apenas para manter as coisas organizadas. Isso daqui já é bem legal. Então pedido de cirurgia. Obrigado, Andressa. Tchau, tchau. Então vamos criar o projeto. Deixa eu ver aqui. Ó, tá criando. Então ele já tem aqui o pedido de cirurgia. O pedido de cirurgia, ele vai ser o seu projeto. Então você pode dar contexto para ele. Então você pode colocar fontes para ele. Então você pode fazer uma entrada de texto. Então vou colocar aqui pedido de cirurgia. Aí vou colocar um materiais. Aí você coloca assim. Vamos testar. A gente está testando juntos. Vamos lá. Deixa eu ver. Ivonete, obrigado, viu? Tenha uma boa noite. Então a gente vai salvar aqui o pedido de cirurgia. E aí esse é a nossa fonte. E aí vamos testar. Eu já testei fazer isso, por um tempo funcionou, é que eu não uso mais esse, né? Mas então eu vou novo chat em pedido de cirurgia. Eu vou falar, crie um pedido de cirurgia com, vamos colocar material com os materiais. Deixa eu só deixar mais claro aqui, eu vou
pegar esse TXT aqui do pedido. Eu vou editar ele. Na verdade, não tem. Deixa eu ver se eu consigo editar. Eu vou remover. Eu vou deixar ele mais específico, só pra gente testar. Então, eu vou colocar pedido de cirurgia. Aí eu vou colocar Patrick Ribeiro. Aí eu vou colocar materiais. Aí, 2 pontos. Vou colocar material 1, material 2, material 3. Beleza. Vamos ver. Salvou. E aí, vamos conversar. Cria um pedido de cirurgia com o padrão, com os materiais. Aí eu vou colocar. Quais são os materiais? Vou colocar luva de futebol, martelo de casa. E vou colocar também, sei lá, tapete. Tapete de banheiro. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele pegou a fonte, né? Ó, então ele pegou a fonte do pedido. Vamos ver se ele gerou. Ó, então ele pegou a fonte sua, que você colocou lá nas fontes, e aí ele já te trouxe um padrãozinho. Obviamente, você pode melhorar esse modelo, né? Eu fiz só o básico aqui. Só que esse é um jeito de você sempre falar da mesma coisa. Então você pode ter as fontes específicas dos seus pedidos, você pode colocar o seu padrão de pedido aqui, você pode falar que tem que ter uma mensagem no final, e aí você tá aqui no chat, você pode conversar com ele, aí você fala assim, gere um, um PDF. E aí ele vai pensar sobre o que você falou, ele vai gerar um PDF. Aí a gente espera aqui enquanto ele gera o PDF. Mas esse é o conceito dos projetos, entendeu? Então os projetos, ele é legal porque ele te mantém num contexto específico. Então é, ele não pega o seu contexto geral, global do seu aplicativo, entendeu? Mensagem no final, no caso de um e-mail, pode ser uma assinatura personalizada, algo assim. Pode. Pode ser. No caso da assinatura personalizada, eu nunca testei aqui, tá? Eu nunca testei se a gente consegue subir uma foto. Mas provavelmente dê, tá, Paulo? Porque às vezes ele consegue guardar a foto. E aí, Patriqueira, olha que legal, ele já gerou o seu PDF. Então, tá pronto. Ele até colocou mais coisas, né? Ele colocou paciente, data de cirurgia, hospital, médico solicitante e procedimento. Então você consegue, você não precisa nem mais escrever um PDF. Você não precisa salvar, você não precisa criar o no Word, você pode gerar o seu PDF por aqui. Tá bom? Agora, Show de bola. agora tem outro jeito, que ele é os GPTs. Ele é um pouquinho mais complexo. Eu tenho que ver, inclusive, se ainda tá. Ó, é que na segunda aula eu ia ensinar mais específico, mas eu vou ensinar para você, não tem problema. Então, esses são os GPTs. O que que são os GPTs? Os GPTs são as. É como se você criasse um GPT seu, né? Então, é um GPT que é seu, que você criou para você mesmo. E aí você pode vir aqui, clicar em criar, e aí ele vai te pedir para você configurar. E aí você vai e começa a configurar o seu GPT. Então você pode falar, meu GPT se chama Bruninho, Brunão, sei lá, Brunão, da IA. A descrição do meu GPT. Então eu posso colocar que a minha descrição do meu GPT vai ser cria, sei lá, cria e-mails engraçados, cria e-mails profissionais com assinatura no final.
E aí as instruções aqui do seu GPT, você vai falar o que que ele tem que fazer. Então você pode falar, ele é profissional, não é, não fala de forma grosseira, é bem gentil e nunca e sempre coloca atenciosamente no final dos e-mails. E aí você pode criar seus quebra-gelos. Então, o que que é o quebra-gelo, né? Quebra-gelo, ele é o seu... O que que é o quebra-gelo? É para você... A primeira pergunta que ele vai te fazer. Então, você pode colocar... Crie um e-mail sobre... é, para falar de, da promoção. Promoção. Tá. Então, o quebra-gelo ele vai ser a primeira pergunta que vai aparecer aqui para você fazer para você fazer para ele. E aí tem o conhecimento. Você pode colocar qual que é o conhecimento dele. Então você fala, ó, GPT, você tem esse conhecimento específico. Aí você vem aqui e coloca os arquivos que ele tem conhecimento. Aí você coloca um pedido de cirurgia e aí ele vai ter esse conhecimento. Então ele só vai fazer saber disso. E aí você pode colocar aqui especificações. Então você pode falar para ele: não, você não pode buscar na internet, você não pode fazer lousa, você não pode fazer geração de imagem, você não pode fazer nada, você só pode falar sobre o meu pedido de cirurgia. Beleza, não tem problema. Ele só vai saber isso. Ele não vai saber mais nada. Ele vai saber, obviamente, do que ele foi treinado no ChatGPT, mas ele não vai saber de mais nada além de fora. E aí você pode escolher um modelo específico. Então, tem vários tipos de modelo. O que que são modelos, né? Modelos são os são tipo, pensa assim, você criou uma versão de um carro, aí teve a Taurus 2, né? Sei lá, carro, cada versão de cada ano. HRV 2026, ela tem melhor tração, enfim. Cada modelo desse é uma coisa específica. Então você pode colocar aqui o GPT Thinking, Instante, e aí você escolhe um e ele vai seguir. Aí você pergunta aqui uma coisa para ele, então você fala a primeira coisa. Então você pode falar, cria um e-mail para falar da promoção. Aí ele vai pensar, vai pegar com base na sua base de conhecimento, aí ele vai te trazer o que você pediu. Então esse é outro jeito também de você conseguir criar um projeto meio que já pré-pronto, beleza? E aí você vem aqui, cria e finaliza. Na próxima aula eu dou uma explicação melhor sobre isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Pessoal que chegou por final? Obrigado, Brunão. Fechou. E eu respondi sua dúvida, Patriqueira? Sim, a minha dúvida era exatamente essa por exemplo, você fez um projeto que ficou muito bom, daqui uma semana, duas, você quer usar de novo aquele projeto e alterar apenas o cabeçalho, um nome, alguma coisa, situação ali. Você já tem ele pronto aí nesse esquema que você já montou, né? Pedido de cirurgia aí. Exatamente. Boa. Bom, que bom que você gostou. Gente, obrigado então pela aula. Tenham uma boa noite. E na próxima parte a gente vai tentar trazer uma explicação mais profunda, fazer realmente na prática, tá bom? Obrigado, tenham uma boa noite e Deus abençoe vocês. Mãe, obrigado pela participação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.